Em 1687, foi publicado um livro que, olha, não apenas explicava o universo, mas parecia ter escrito seu código-fonte. Uma obra tão fundamental que, de fato, redefiniu a nossa própria realidade. O Philosophia Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton. Vamos mergulhar na história de como este livro deu ao cosmos o seu primeiro manual de regras, o Manual Unificado. Para a gente sentir o verdadeiro impacto do Principia, precisamos antes imaginar um mundo muito diferente do nosso. Um mundo onde o universo era literalmente partido ao meio. Existia um conjunto de leis para o que acontecia aqui embaixo, na Terra, e outro completamente distinto para os céus. Hoje, essa pergunta parece óbvia, né? Mas antes de Newton, ela era um completo absurdo. A queda de uma maçã? Bem, isso era um evento terrestre, comum, imperfeito. Agora, a órbita da Lua? Ah, isso era outra coisa. Era um movimento celestial, divino, perfeito. Simplesmente não havia ponte entre esses dois mundos. Eram realidades separadas, ponto final. Essa era a herança que vinha lá de Aristóteles. A física da Terra era sobre mudança, sobre decadência, sobre coisas que caíam em linha reta. Já a física dos céus era sobre perfeição, círculos eternos e uma ordem que nunca mudava. Era como se o universo tivesse duas personalidades, e ninguém sabia que eram, na verdade, a mesma. É exatamente nesse cenário que o Principia entra em cena. E não como uma pequena correção, mas como uma verdadeira demolição dessa ideia. O pensamento de Newton era radical. Não existem duas físicas, existe apenas uma, e ela governa absolutamente tudo, da menor poeira à maior das estrelas. E o que é brilhante aqui é que Newton não só afirmou isso, ele provou, matematicamente. O Principia é esse sistema, sabe? Um único conjunto de equações capaz de descrever tanto a trajetória de uma bola de canhão quanto a dança dos planetas. O cosmos, pela primeira vez na história, falava uma única língua. A base dessa linguagem universal começa com 3 leis que formam o alicerce de tudo, as famosas leis do movimento. Elas são a gramática fundamental que descreve como as coisas se movem, param e interagem em todo o universo. Vamos pensar nelas como um sistema operacional para a realidade. A primeira lei nos diz qual é o estado padrão das coisas. Elas gostam de continuar fazendo o que já estão fazendo. A segunda, a famosa F igual a ma, é a regra para a mudança. Se você quer alterar o estado de algo, precisa de uma força, e a quantidade de mudança vai depender da massa. E a terceira, bem, ela garante que o universo seja justo. Nada acontece isoladamente, toda interação é uma via de mão dupla. Mas só descrever o movimento não era o suficiente. Faltava a peça central do quebra-cabeça. Qual era a força que movia os planetas e mantinha tudo coeso? A resposta de Newton é o segundo grande pilar do Principia. E talvez é sua maior genialidade: a lei da gravitação universal. Essa frase simples é, sem exagero, uma das ideias mais poderosas da história do pensamento humano. Aquela força que a gente sente todo dia, que nos prende ao chão, não é um fenômeno só nosso, só terrestre. É uma força cósmica. A Lua, na verdade, está o tempo todo caindo em direção à Terra, mas é a velocidade dela que a mantém em órbita. A maçã e a Lua, elas obedecem à mesmíssima ordem. E o que transforma isso em ciência e não só filosofia é essa elegância matemática. Newton traduziu essa ideia colossal numa equação simples e, mais importante, preditiva. Todo objeto com massa no universo atrai todo outro objeto com massa, e a força dessa atração pode ser calculada. E o que a equação nos diz é algo incrivelmente intuitivo. A atração fica mais forte quanto mais massa os objetos têm. Por isso Júpiter puxa com mais força que a Terra, e a atração fica exponencialmente mais fraca com a distância. É por isso que a gente sente a gravidade da Terra, mas não a de Marte. Simples, universal e poderoso. O poder dessa única lei foi assim avassalador. De repente, os movimentos elípticos dos planetas, um mistério que Kepler descreveu, mas não conseguiu explicar, faziam todo sentido. O sobe e desce das marés, que antes era um enigma, foi revelado como a atração gravitacional da Lua e do Sol. Até os cometas, que eram vistos como presságios imprevisíveis, se tornaram viajantes celestes com trajetórias calculáveis. O impacto do Principia vai muito além das suas descobertas. O livro não só nos disse quais eram as regras do universo, ele nos ensinou a como descobrir essas regras. Ele estabeleceu um novo método para a ciência. Essa famosa declaração é a chave de toda a sua abordagem.
Basicamente, Newton se recusou a especular sobre o porquê da gravidade. Ele não se preocupou em inventar explicações sobre a natureza misteriosa dessa força. O foco dele era outro. O foco era descrever matematicamente como a gravidade funcionava, com base em dados e observações. E isso, gente, mudou tudo. A ciência se tornou um processo rigoroso de observar, criar um modelo matemático e testar suas previsões contra a realidade. É o método que usamos até hoje. Foi preciso apenas um livro, uma mente, para construir um sistema que não apenas explicava o mundo, mas permitia que a humanidade interagisse com ele de formas completamente novas e poderosas. As consequências foram imensas. A astronomia se tornou preditiva. A engenharia ganhou ferramentas para construir estruturas muito mais complexas. A navegação marítima se tornou mais precisa. Por mais de 2 séculos, o universo de Newton era o universo, e sua física, a palavra final. No fim das contas, este é o coração da obra. O princípio derrubou aquele muro que separava nossa experiência do dia a dia do balé majestoso do cosmos, revelando um universo governado por uma lógica única, bela e, o mais importante, acessível à razão humana. O universo de Newton era como um relógio perfeito, sabe? Previsível, determinístico, uma máquina sublime. Mas a história da ciência, ela nunca para. E a pergunta que nos impulsiona para o futuro é: o que acontece quando esse relógio perfeito começa a mostrar pequenas, mas muito insistentes, anomalias em seus mecanismos mais extremos?